E aí, bom demais? Então, a gente está aqui de volta para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre funções e funções recursivas, né? Recursão de uma função. E, bom, a gente vai novamente, né, ver aqui no PDF. Eu vou passar para vocês o conceito e depois a gente vai para o VS Code para a gente trabalhar um pouco mais essas ideias, tá? Então, antes da gente ir para a aula aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ajudar a gente a manter aí trazendo os conteúdos que a gente está trazendo e trazer muito mais conteúdo aí para que você consiga evoluir muito bem na sua carreira, tá? E se esse vídeo aqui te ajudar de fato a você entender o que é uma função, a questão de recursividade, eu também vou falar um pouco sobre a diferença de função para métodos, tá? Tem gente que tem dificuldade com isso. Então, se isso te ajudar, você já deixa o seu like aí, porque vai ajudar muito o nosso canal, beleza? Então, vamos lá então, vamos partir aqui para o nosso PDF. Então, funções e recursão, né? É, a primeira coisa é entender o que são funções, né? Então, um conceito bem básico aqui, né? Uma definição bem básica, né? Funções são blocos de códigos reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. O que isso quer dizer? São blocos de código, ou seja, na teoria uma função ela tem que ser pequena, né? Tem que ser um bloco pequeno de código, que ele pode ser chamado em vários lugares, por isso ela tem que ser pequena, e por isso ela também tem que realizar uma tarefa específica, né? Então, esse é o conceito de uma função. Antes da gente falar de recursão, vou pegar esse exemplo aqui da função, que é de calcular a área, né? Então, ela recebe aqui dois valores, a largura e a altura, e ela retorna aqui a largura vezes a altura, né? Então você perceba aqui que o que ela está fazendo aqui é algo muito específico. Uma função que eu posso utilizar ela em vários lugares do meu sistema que precise calcular a área, né? Então perceba que o está dizendo aqui em cima está muito bem executado aqui embaixo, né? Então, por exemplo, ela não é uma função que além de calcular a área, ela faz a divisão de fatorial, o fatorial está aqui embaixo, ou seja, ela faz uma única coisa e apenas isso, né? Se eu, por exemplo, se eu tivesse outra função, se eu precisasse aqui somar dois valores, aí eu deveria fazer uma outra função ao invés de colocar tudo aqui dentro, por exemplo. Então a definição é bem essa. Então são blocos de código pequenos, ele não está dizendo pequenos aqui, mas por ser bem específico acaba ser pequeno, né? Então, por exemplo, isso aqui é bem pequeno. Ele pode ser maior, tá? Mas aí, por exemplo, aqui do fatorial já é um pouco maior, porque ele tem alguma condição aqui que a gente vai falar daqui a pouco para não ficar um loop infinito, né? A gente tem um condicional aqui. Mas enfim, tem que ser bem direto, tem que fazer só aquilo que o nome aqui dessa função ela prevê. Então, aqui está dizendo calcular a área. E aqui é o que ele está fazendo de fato. Precisa de valores de parâmetro, tá? Então, esses valores que estão aqui dentro de parênteses aqui, então, esses valores que estão aqui, que vocês estão vendo, aqui eles já estão tipados, né, com TypeScript, mas tem a largura e a altura separados aqui por vírgula, tá? E aí vocês podem ver, no caso, esse daqui são valores de parâmetros, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, tem que passar um parâmetro na função tal, esses valores aqui são parâmetros. Perceba que o valor 5 aqui, ele é equivalente à largura e o valor 10 aqui, passado aqui no console log, quando a função é invocada ou ela é chamada, o valor 10 aqui ele é equivalente à altura, tá? Então aqui poderia ser qualquer valor que o resultado, ele, lógico que ia ser alterado, né? Mas aqui o nome dessas largura ou altura poderia ser qualquer nome, eles independem, tá? Isso aqui são variáveis. Então, basicamente isso sobre funções, e aqui também a gente tem a questão da recursão, que é utilizando funções, né? Que recursão é quando uma função chama a si mesmo para resolver um problema de forma dividida. Então, o que isso quer dizer, né? Então, se a gente pegar aqui um exemplo aqui de recursão, de fatorial, sendo bem honesto, acho que são poucas as coisas que utiliza recursão. Acho que fatorial é uma delas. Uma função ali de Fibonacci também utiliza. E dá também para fazer cálculo de soma de arrays também, utilizando a questão da recursão.
Mas no exemplo aqui o cálculo fatorial, que basicamente ele tem aqui uma condição no primeiro bloco, né? Então ele está verificando aqui se o n, né, que é o valor do parâmetro aqui. Então o n aqui, o parâmetro, né, uma variável que a gente ainda não tem um valor, vai ser passado depois, como eu falei. Então eu verifico se ele é menor ou igual a 1, e se ele for, ele já retorna 1 aqui, no caso. Se ele for menor a 1, ele já retorna. Ou seja, se a condição for verdadeira, ele já retorna o 1 aqui. Se não, ele vai retornar o n, o valor que foi passado, vezes o fatorial, que aí aqui entra a recursão. Então perceba aqui que a variável, que a função, na verdade, ela está sendo chamada novamente, e o valor que está sendo imputado aqui como parâmetro, nesse caso aqui é o 5, para iniciar, só que aqui no caso é o n menos 1. Então, por exemplo, se aqui no caso foi passado 5, ele vai bater aqui a primeira vez e vai ser 5 menos 1, que vai dar o 4 no caso. Só que aí perceba, quando ele for chamado aqui, ele vai executar todo esse bloco aqui novamente. Então por isso que é recursivo. Então ele foi chamado, aqui é o ponto inicial, né? Então o NC aqui, e aí ele vai passar aqui, se não bater aqui na condição que vai evitar ficar em um loop infinito, aí ele vai fazer aqui a multiplicação pelo fatorial novamente. Então aqui ele vai ficar fazendo isso até dar o resultado final, que é o 1 aqui, tá? Então basicamente é isso. Ele fica chamando a própria função até terminar a execução aqui, até bater na condição. Então, importante, tem que ter a condição de parada aqui, porque senão vai entrar em loop infinito e muito provavelmente isso na sua máquina vai acabar travando a sua máquina, ou algo desse sentido aqui em produção vai quebrar o ambiente de produção e pode ter um custo enorme de servidor por conta disso, tá? Porque ele vai ficar fazendo várias vezes. Já passando aqui também a tarefa, né? Criei essa função fatorial, tento uma Fibonacci também, para que vocês consigam entender melhor como é que isso funciona, tá? Mas vamos lá para o código que eu quero explicar para vocês principalmente qual que é a diferença de função para método, né? Que é uma diferença um pouco sutil, assim, e para quem está iniciando é um pouquinho difícil de entender. Então, vou limpar isso aqui da aula passada, que a gente falou de estrutura de repetição e estrutura condicional, tá? No TypeScript ou no JavaScript aqui, a gente está com o arquivo TS aqui, mas poderia ser um JavaScript mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função. Então, como eu disse, né? Vamos lembrar lá do conceito da função. Ela tem que ser, eu vou chamar de específica, tá? Vou deixar mais descritivo. Tem que fazer apenas uma coisa. Como é que eu começo? Eu começo com function, a palavra reservada, tá? Function. E aqui eu vou dar um nome dessa minha função. Nesse caso eu vou chamar de somar. Tem que ser bem específico. Somar dois valores. E aqui eu vou ter o valor 1 e o valor 2. Eu posso tipar também, que eu estou no TypeScript, né? Então, tipo number. E aqui, para especificar mais sobre funções, eu vou abrir e fechar o bloco aqui. Uma função eu posso receber ou não parâmetros, tá? Então eu poderia deixar ela assim. E também eu posso ou não retornar valores. Então, utilizando a palavra reservada return. Quando que eu vou saber se eu vou retornar ou não? Vai depender do que você vai fazer com o resultado da operação que foi executada dentro dessa função. Como assim? Vamos supor que o que eu preciso é só apenas mostrar no console o valor. Então, ao invés de retornar, eu vou passar no console.log aqui a somatória. Então, vamos pegar aqui. Vou criar aqui uma constante chamada total, que vai receber o valor 1 mais o valor 2. Então, é uma função aqui que eu já especifiquei que é para somar dois valores, então isso já está sendo executado. Agora, com o retorno, com o valor total aqui da minha soma como resultado, eu posso ou retornar ou
mostrar aqui direto no console log ou fazer alguma outra coisa com esse meu valor. Então, vou mostrar aqui, né, no meu console log. Quando eu rodar aqui, eu vou ter que rodar um TSC. Ele não vai funcionar, eu já vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou rodar um Node, estrutura de dados. Então, rodei aqui, tá? Eu tô com o Node instalado, eu tô com o TypeScript, eu precisei rodar o TSC, que é para ele transpilar aqui o meu arquivo de TypeScript para JavaScript. Então, perceba aqui. Opa. Eu não salvei aqui, gente. Aí também não tem como, né? Então, vou transpilar aqui e vou rodar. Então, não aconteceu nada. Aí ele veio aqui, a única diferença do JS para o TS aqui é que no JavaScript não tem a tipagem, né? Então, ele tirou ali as tipagens e trocou aqui de const para var aqui, tá? Então, se vocês repararem, ele não retornou o meu total aqui. Por quê? Porque a função, ela tem que ser invocada, ou seja, eu tenho que chamar, eu vou dizer assim, chamar ela. Então, vou pegar o nome dela aqui novamente, vou abrir parênteses, e aqui, perceba que eu passei parâmetros. Especifiquei que eu preciso de parâmetros para poder fazer a minha função funcionar. Então, eu preciso passar os valores correspondentes. Então, vamos supor que eu quero somar 5 mais 10 ali. Então, nesse momento, quando eu salvar e fizer o processo aqui de novo, fazer o processo de novo, e dar um node, e aí sim ele vai retornar aqui o valor que eu especifiquei aqui dentro do console.log, tá? Só que vamos supor que agora eu não quero, no meu cenário aqui, eu não vou mostrar no console.log o valor, eu preciso retornar esse valor para que eu possa utilizar ele de alguma outra forma depois. Então, para ficar mais direto, eu vou remover toda essa parte aqui e vou colocar um return aqui no lugar. Ou eu poderia também simplesmente aqui embaixo fazer um return do total. Eu vou deixar assim só para ficar mais didático. E aqui no TypeScript eu posso vir aqui colocar 2 pontos e dizer que eu vou retornar um tipo numérico também. Ou seja, o valor que eu vou retornar aqui é um tipo numérico. Perceba o seguinte, que agora, se eu buildar aqui e rodar novamente, ele continuou sem mostrar nada aqui para mim, tá? Por quê? Porque agora eu tirei o console log ali de dentro e só estou retornando o valor. Só que eu não estou recuperando esse meu valor em lugar nenhum. Eu deveria recuperar esse valor aqui. Então, vou pegar aqui, criar um const e vou dar um nome aqui de result, por exemplo, que seria o resultado. Dessa forma, agora, eu peguei esse valor que foi retornado, que foi o total aqui, e estou colocando aqui dentro da variável result. Se eu colocar um console log aqui também, na variável result, ele vai me dar o mesmo resultado que tinha dado anteriormente, quando o console estava dentro da função. Perceba que agora eu tenho aqui o valor da mesma forma. Qual que é a diferença dos dois? É que aqui agora eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho outra função aqui, que é subtrair 2 valores. Só um exemplo, né? Vou pegar a mesma estrutura, o valor 1 e valor 2. No dia a dia vocês vão trabalhar com inglês, tá, gente? Mas é só para questão mais didática aqui. Então, vou fazer bem a mesma estrutura. A única diferença aqui é que o operador aqui vai ser o de subtração, né? Mesma coisa aqui. Então, qual que é o benefício disso aqui? É que agora o valor desse resultado, por exemplo, eu vou chamar aqui o result sub, né? Resultado de subtração, e vou pegar aqui o subtrair valores. E aí o que que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui o resultado da minha soma desses 2 valores aqui, e eu vou subtrair por 10. Ou seja, vai dar 15 aqui, eu vou subtrair por 10 aqui no caso.
Eu vou pegar aqui um console só pra gente ver, só experimento, né? Result sub aqui. Vamos rodar aqui e retornou aqui 5 para mim, ou seja, de 15 tirou 10, retornou aqui o valor 5. Então perceba, com o valor que foi retornado pela primeira função aqui que eu utilizei, eu consegui utilizar esse valor para executar, para chamar outra função para executar outra operação. É lógico que é um exemplo bem simples, tá, pessoal? Naturalmente, vocês não vão utilizar esses exemplos no dia a dia, mas é só para vocês entenderem o benefício de retornar o valor. Eu poderia também, só que isso já ia ser um acoplamento, não ia ser legal, eu poderia também chamar ele aqui dentro. Por exemplo, se eu chamar aqui diretamente, daria o mesmo resultado na teoria, só que aí a gente está falando de acoplamento, que pode gerar alguns problemas, tá? Mas basicamente, isso daqui são a utilização das funções. Agora, eu vou mostrar para vocês, que tem muita gente que tem dificuldade, a diferença de função para método, tá? Então, função versus método. A primeira coisa que vocês têm que entender é que a base deles é a mesma coisa. O que muda então? Qual que é a diferença de um para outro? É que um está em um objeto e outro não, tá? Como assim? O que é um objeto? Um objeto seria basicamente isso daqui, ó. Eu tenho esses sinais aqui dentro de chaves e aí eu tenho alguns valores. Então, por exemplo, tem o name, o nome, né? Nautilus Devs aqui. Idade, não tem idade, né? Mas vamos supor que tem 26. Então, isso aqui é um objeto, tá? Então, se eu dar um console log aqui nesse objeto, se eu transcrever, buildar aqui e rodar, então perceba que ele me mostra aqui o valor, no caso, desse objeto, que foi o que eu escrevi, o que eu preenchi aqui, tá? Então, vamos supor aqui a gente tem uma função mesmo, que ela não está dentro de um objeto, tá? Então, essa aqui é uma função mesmo, normal. Agora, vamos supor que eu pego essa função aqui e vou colocar ela aqui dentro. Que aí, na verdade, muda um pouco a estrutura. Eu vou colocar aqui dentro desse objeto. Então, eu vou fazer da seguinte forma. A estrutura é bem parecida. Então, mudou um pouquinho aqui a estrutura, mas aqui eu tenho uma função, em teoria, que na verdade agora por estar dentro do objeto, ela é um método. Tá, e como que eu acesso esse método, no caso, essa função? Acessando pelo objeto. Então, se eu dou um ponto aqui, ele já me retornou aqui o nome da variável, e aí eu posso simplesmente passar aqui os valores que eu quero somar. Então, vou buildar aqui para vocês verem. Então, retorno aqui o valor 26, né? 20 mais 6. Então, perceba, o retorno ele é o mesmo, o resultado dele é o mesmo, a estrutura que ela é a mesma, eu passo o parâmetro da mesma forma, eu defino qual que é o retorno, só muda um pouquinho aqui a sintaxe de como é feito. E essa que é a diferença, ela está dentro do objeto, então é um método. Se está fora, é uma função. Só que tem um detalhe, né? Se você está perguntando, pô, mas aqui tem function e aqui não tem. A gente pode também ter o function, tá? Só que a gente precisa ter o nome aqui da variável, porque aqui é uma chave no caso. Mas a gente poderia ter da seguinte forma. Function, e eu vou tirar esse sinal daqui. Então perceba que agora ele ficou mais próximo do que está aqui em cima. A diferença é que o nome ficou aqui atrás, como eu falei, porque ele é o nome da chave aqui. Que aqui é chave e valor, né? Vai funcionar do mesmo jeito. O resultado é o mesmo. Essa é a diferença entre método e função, tá? Faz a mesma coisa, a diferença é que o método
eu vou chamar ele fica dentro de um objeto, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí melhor, principalmente essa questão do método versus a função, tá? Então, como vocês viram, é a mesma coisa, só que em lugares diferentes, né? Declaradas, feitas ali em lugares diferentes, tá? Então, isso pode ser que fique um pouquinho difícil de entender, mas com bastante prática aí vocês vão começar a pegar esse conceito bem tranquilo. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar dos próximos passos que a gente tem, mais conceitos para a gente ir aprofundando na questão de algoritmo e estrutura de dados. E, novamente, se não é inscrito, se inscreva e deixe seu like aí se você gostou desse conteúdo, se está te ajudando, tá? E aguarde as próximas aulas. Então, até a próxima.